Olá, queridos, Maranata para vocês. Estamos de volta com o nosso novo tema. O nosso tema já se encontra aqui na tela. Olha só, o juízo. Queridos, eu quero avisar para você que nós estamos iniciando uma nova série com o tema o juízo. Vai ser uma série de 3 a 4 vídeos para a gente tratar desse assunto, que é um assunto muito importante, tá bom? Então, quando eu colocar essa série lá no YouTube, eu quero que você assista de um por um, para que você possa compreender qual é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, ok? Nesse momento eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, então feche os seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão e o nosso louvor. Senhor, uma nova série está aí e eu quero pedir que o Senhor abra a compreensão das pessoas que vão assistir essa nova série, que elas possam entender o momento que estamos vivendo e possam se preparar para a breve volta de Jesus. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero falar para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, tá bom? Dê lá o seu ok, o seu beleza e também compartilhe esse vídeo para que muitas pessoas possam compreender esse assunto, tá bom? Nós vamos estar lendo algumas passagens bíblicas nessa série e vamos dar início a partir de agora. Daniel capítulo 7, verso 9, 10 e 13. Eu peço que também você leia o verso 14, tá bom? Nós vamos estar lendo João 5, 22, Romanos 2, 16 e Atos capítulo 17, verso 30 e 31. Esses versos, esses textos serão colocados aqui. Mas eu também vou estar citando alguns textos bíblicos de cor, tá? Então, vamos lá? Então, o título é O Juízo. Eu quero começar chamando a sua atenção para um texto bíblico que eu vou citar agora de cor. E eu quero que você pegue a sua Bíblia e confira lá. Por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Lá diz que todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo, tá bom? Mas quando você vai em Romanos 14, versículo 10, lá diz que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus. Muito bem. Lá em Eclesiastes, capítulo 12, e o versículo 14 diz que Deus vai trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, tá bom? Então, amigo, pegue a sua Bíblia, confira lá esses textos bíblicos, porque eles são muito importantes para essa nova série, para você entender qual é o propósito de Deus para a sua vida, tá bom? Muito bem, olha só, então vamos lá. O juízo perante o Supremo Tribunal Celestial. Você já pensou o que será estar diante do tribunal de Deus, diante do tribunal de Cristo? Você está preparado para esse momento? Muito bem. Então vamos avançar. E o primeiro texto bíblico que nós vamos ler vai aparecer aqui na tela agora. E eu quero pedir que você leia essa passagem bíblica lá na sua Bíblia, tá bom? Então aqui está a passagem bíblica. Daniel capítulo 7. Nós vamos estar lendo o versículo 9 e o 10. Estão aqui. Eu peço que você leia o 13 na sua Bíblia, continuando, e o 14, tá bom? Faça isso, para que você possa ter uma compreensão melhor desse assunto. Existe uma pergunta aqui na tela, olha só a pergunta. Nesse solene julgamento, quem é o supremo juiz? Bom, então vamos começar lendo lá o texto de Daniel 7, verso 9 e 10, e você lê o 13 e o 14 aí na sua Bíblia. Diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Milhares de milhares os servia, e miríade de miríade estava diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Pois bem, aqui nós temos a visão do profeta Daniel. Ele está vendo essa cena do juízo em andamento, tá bom? É dito aqui então que ele estava olhando e ele viu que foram postos tronos e o ancião de dias se assentou. A gente precisa entender
de uma forma bem clara quem é o ancião de dias que se assentou, qual é a sua função, né, dentro desse contexto, tá bom? Por isso eu recomendo você ler o versículo 13, tá? Porque aqui está o versículo 9 e o versículo 10, né? Aí você lê o versículo 13. O versículo 13 vai dizer que Daniel continuou olhando e viu lá, vindo sobre as nuvens, um semelhante ao Filho do Homem, e se dirigiu ao ancião de dia, e o fizeram chegar até ele. Bom, nós temos o ancião de dia, e você vai entender que o ancião de dias é Deus o Pai, o Eterno, o Todo-Poderoso. E o seu Filho, Jesus Cristo, está vindo sobre as nuvens do céu, e ele vai se dirigir ao ancião de dias, que é Deus o Pai. Este contexto de Daniel aí foi interpretado por Guilherme Miller. Guilherme Miller, ao ler esse contexto, ele imaginou que essa vinda do Filho do Homem sobre as nuvens seria o segundo advento de Jesus Cristo. Então, ele interpretou que Cristo estava vindo à Terra. Ele também usou Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Então Guilherme Miller imaginou que o santuário a ser purificado seria a terra. Então Jesus Cristo estaria vindo sobre a terra, tá bom? Para purificá-la. E o interessante de tudo isso é que quando Guilherme Miller fez essa interpretação, estudando lá a matemática de Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhã e o santuário será purificado, ele fez as contas e entendeu que a profecia das 2.300 tardes e manhã começaria em 457 a.C. e que se estenderia até 22 de outubro de 1844. Então ele entendeu que nessa data Cristo estaria vindo à Terra, 22 de outubro de 1844, para buscar o seu povo e purificar a Terra. Então, na interpretação de Guilherme Miller, seria a vinda de Jesus para então purificar a Terra em 22 de outubro de 1844. Então, amigo, essa foi a interpretação de Guilherme Miller. E é interessante que ele se preparou para essa data, mas infelizmente Cristo não voltou nessa data, em 22 de outubro. Então houve um grande desapontamento. Se houve um grande desapontamento, o que era que estava iniciando? O que é que esses textos bíblicos têm a ver nesse contexto? Bom, nós vamos responder para você dentro desse assunto. Mas é bom você ler Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 e 7. Lá no versículo 6 é dito, lá por intermédio de João, que ele vê o anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. E o verso 7 está escrito, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Bom, esse contexto de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, tem a ver com o anúncio, tá bom? Da hora do juízo, né? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então, nesse contexto, eu vou também explicar para você que hora de juízo é esse, que momento é esse. De antemão, eu já quero te dizer que com o desapontamento de 22 de outubro de 1844, surgiu um movimento chamado Adventista do Sétimo Dia. E os Adventistas do Sétimo Dia então tinham essa missão, e tem essa missão, de pregar a mensagem dos três anjos mencionadas em Apocalipse 14, versículos 6 ao 12. O versículo 6, quando disse, vinha um anjo voando pelo meio do céu, a palavra anjo significa mensageiro. Então, dentro do contexto de Apocalipse 14, 6, esse mensageiro aí não é um mensageiro celestial, não é um anjo celestial. Por quê? Porque o contexto de Apocalipse 14, 6 diz que esse anjo tem o evangelho eterno para pregar a cada nação, tribo, língua e povo. Você entendeu? Quem recebeu a missão de pregar o evangelho a todo mundo não foram os anjos celestiais, mas os anjos seres humanos, dentro do contexto dessa profecia. Então aponta para o movimento adventista do sétimo dia como povo de Deus, surgindo dentro desse contexto profético, com a responsabilidade de pregar as três mensagens angélicas a cada nação, língua e povo. E o versículo 7, dizendo ao povo, né, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora
do seu juízo. Então a gente deveria anunciar que a hora do juízo havia chegado, tá bom? Dentro desse contexto aqui de Daniel 7, verso 9, 10, versículo 13, e eu recomendo você ler também o verso 14. Amigo, vamos avançar porque temos muita coisa para conversar com você dentro desse assunto. O anúncio lá de Apocalipse 14, o versículo 6 e o versículo 7, também nos leva ao momento em que acontece o desapontamento de 22 de outubro de 1844 e a ordem para pregar o evangelho lá mencionada em Apocalipse capítulo 10, versículo 11, que era necessário ainda testemunhar, pregar, levar a mensagem, tá bom? Está dentro desse contexto e nós estamos pregando as 3 mensagens angélicas, a mensagem dos 3 anjos. Bom, eu vou avançar um pouquinho com você, porque o assunto é muito profundo e eu quero então explicar alguns detalhes mais para você. Agora nós vamos ler um texto bíblico mencionado no livro de Atos, capítulo 17. O versículo 30, eu vou pedir que você leia na sua Bíblia. Abre a sua Bíblia e lê o verso 30 e 31. Tá? Aqui eu tenho o versículo 31. Vou ler com você, mas eu quero que você leia o versículo 30. Porque o versículo 30 diz que Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas convida a todos em todo o planeta que se arrependa. Por quê? Aí aqui nós temos o porquê. Olha aqui. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Bom, aqui Deus está dizendo que ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça e que isso será feito por meio de um varão que ele ressuscitou dentre os mortos. Esse varão você já sabe qual é, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou colocando esse texto porque a gente vai tocar já já em uma coisa muito interessante, em um assunto muito importante dentro desse contexto. Então preste atenção no novo texto que a gente vai ler agora com você. Tá bom? Por quê? Porque existe uma pergunta, e a pergunta é essa aqui. Neste solene julgamento, quem é o supremo juiz? Existe uma pergunta para ser respondida, tá bom? Então preste atenção porque nós vamos estar lendo agora mais 2 passagens bíblicas. A primeira está em Romanos 2,16. Então acompanhe comigo. No dia em que Deus, por meio de Cristo, Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Quem disse isso? O apóstolo Paulo. Então Paulo está falando do juízo, está falando que Deus vai julgar os homens, os segredos dos homens, né, por meio de Jesus Cristo e de conformidade com o evangelho de Paulo. Ok. Olha a outra citação aqui, João 5, 22. Leia comigo. Diz assim: porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. Você entendeu? O Pai a ninguém julga, mas ao Filho deu todo o julgamento. Então surge uma pergunta muito interessante. Neste solene julgamento, quem é o supremo juiz? Essa é uma pergunta que nós vamos responder dentro desse contexto e queremos deixar bem claro essa questão para você, tá bom? Sobre esse assunto. Então olha só, amigo, eu quero chamar a sua atenção e quero dizer para você que no juízo aqui na Terra tem que ter os personagens. Quais são os personagens que envolvem a questão do juízo e um julgamento? Aqui está a pergunta: quem é? Quem é o juiz? Quem é o juiz? Então tem que ter juiz. Quem é o advogado? Tem que ter o advogado, tá bom? Quem é o acusador? Tem que ter o acusador, né? Quem é as testemunhas? Quem são as testemunhas? Tem que ter as testemunhas. Quem é o réu? Tem que ter os réus, o réu, tá bom? E a lei pela qual é a norma ali do juízo, do julgamento. Então, é necessário saber quem é o juiz, quem é o advogado, né? Quem são os acusadores, quem são as testemunhas, o réu e pela qual lei seremos julgados. Essa pergunta nós vamos estar respondendo para você a partir de agora. Então preste atenção comigo aqui na tela, amigo, porque esse tema ele é muito profundo e muito interessante. Eu quero que você entenda que são 3 fases do juízo. O juízo de Deus, irmão, ele tem 3 fases, tá bom? 3.
aqui está. A primeira fase é chamada de fase de investigação. Aqui na Terra, quando alguém comete um crime, o que a polícia faz primeiro? Ela vai fazer o quê? Investigação, tá bom? Ela vai investigar. Essa então é a primeira fase do juízo de Deus. É chamada de fase de investigação. Bom, a segunda fase, que é essa aqui, é chamada de fase de comprovação. Então aqui na Terra, uma vez que a polícia investigou, né, ela vai ter o quê? Ela vai ter a comprovação dos fatos. Quem foi que cometeu e como foi que aconteceu, tá bom? Essa então é a segunda fase do juízo de Deus. Vai ser comprovado, tá bom? E você vai entender depois comprovado o quê? Comprovação de quê? Você vai entender depois. A terceira fase será a fase, então, a fase da execução. Então, uma vez aqui na Terra que a polícia investigou, que ela comprovou, então ela vai levar a fase da execução. Vai levar aquela pessoa, então, ali para a prisão ou para a condenação, tá bom? Preste atenção, porque o juízo de Deus envolve as três fases. Se são três fases, qual é a fase que estamos vivendo agora? Seria a primeira, a segunda ou a terceira? Amigo, nós estamos vivenciando agora a primeira fase, a fase de investigação, tá bom? Cícero, e essa fase começa por quem? Bom, essa fase ela começa pela casa de Deus, pela igreja de Deus, pelo povo de Deus. Apocalipse, capítulo 14, versículo 7, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, ali é o anúncio, né, que chegou a hora do juízo. E esse juízo começou, então, a partir de 22 de outubro de 1844. Começou essa fase da investigação. Segundo ponto que você precisa entender é por quem começa essa fase. Essa fase, de acordo com 2 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Pegue a sua Bíblia lá. Eu tenho aqui a minha Bíblia nas minhas mãos e eu vou abrir essa passagem bíblica lá em 2 Pedro para que você possa acompanhar essa leitura comigo, tá bom? 2 Pedro, pega lá a sua Bíblia, pegou? Muito bem. 2 Pedro, vai para o capítulo 2 Pedro, deixa eu ver aqui, na verdade, querido, 1 Pedro, tá bom? 1 Pedro. Então abre a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, o versículo 17, tá bom? Pegou aí? Diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Pois bem, olha só, essa passagem bíblica está nos informando que o juízo começa pela casa de Deus, pelo povo de Deus, pela igreja de Deus. Então, estamos vivendo essa primeira fase, a fase da investigação, e essa fase está sendo investigada a igreja de Deus, o povo de Deus. E essa fase começou por quem? Bom, a data você já sabe, começou lá em 1844, no fim das 2.300 tardes e manhã, Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. O santuário que está sendo purificado é o santuário celestial. Você pode me perguntar, purificado de quê? Essa informação eu vou te passar depois, tá bom? Dentro dos outros temas, e você vai entender de que o santuário celestial está sendo purificado, tá bom? E essa fase envolve o povo de Deus. Essa fase de investigação começa pelos justos mortos e vai dar início pelos justos vivos. Então, se começa pelos justos mortos, começou por meio de quem? Bom, você sabe que o primeiro personagem bíblico a ser morto foi Abel. E Abel foi morto por seu irmão Caim. Mas Abel não foi o primeiro personagem bíblico a nascer. Você sabe que o primeiro personagem bíblico a nascer foi Adão e depois Eva. Então, você deve imaginar. Eu vou deixar essa pergunta para você responder aí nos comentários. Se o juízo está começando por meio de Adão, o primeiro personagem bíblico, o primeiro
ser vivente, ou se está começando por meio de Abel, o primeiro a morrer, o primeiro a ser morto. Uma coisa você precisa entender, essa fase de juízo, de investigação, começa pela casa de Deus, começou em 22 de outubro de 1844, quando Jesus, lá em Daniel 7, né? Daniel 7, versículo 9 e 10, diz que foram postos tronos, né? E o ancião de dia se assentou, né? E o versículo 13 vai dizer: vi vindo sobre as nuvens do céu um semelhante ao Filho do Homem, e se dirigiu-se ao ancião de dias. Tá bom? Então nós temos aí o momento em que Jesus vai estar dando início ao seu ministério no lugar santíssimo do santuário celestial. Tá? Está passando do lugar santo para o lugar santíssimo para dar início a essa fase do juízo de investigação. Tá? Começando pela igreja de Deus, pelo povo de Deus, começando pelos justos mortos e dando início pelos justos vivos. Eu quero lhe explicar outro detalhe muito importante. Cícero, você disse que começou em 1844 pelos justos mortos. Entre lá, quem sabe, vou deixar para você responder no seu comentário, se começou por Adão ou se começou por Abel, tá bom? Agora, outro detalhe, quando é o momento então que essa fase passa para os justos vivos? Eu vou lhe dizer agora, em que momento então começa pelos justos vivos. Será que já começou? Eu vou te dizer, não, ainda não começou. Por que ainda não começou? Eu vou lhe explicar por que ainda não começou. Então vou te dizer quando é que começa. Começa no momento em que sair a lei dominical, o decreto dominical, tá bom? O decreto dominical será o ponto decisivo que envolve o destino eterno do povo de Deus, se eles realmente vão receber o selo de Deus ou se vão receber o selo da besta, tá bom? Quando sair a lei dominical, inicia aí a fase do juízo dos vivos, porque aí será decidido, nesse momento do povo de Deus, quem vai ficar do lado do Senhor, recebendo o seu selo, e quem vai ficar do lado do inimigo, recebendo o selo da besta. Muitos adventistas vão apostatar nesse período e vão receber o sinal da besta. O destino dele eterno será selado para a perdição. Mas milhares de pessoas vão se unir aos adventistas, ao povo de Deus, à igreja remanescente, e vão receber o selo de Deus, tá bom? Então, eles recebendo o selo de Deus, vão ser aprovados, tá bom? Vão ser aprovados, vão ser salvos. Então, amigo, eu quero lhe dizer que não começou ainda a fase do juízo dos vivos. Vai começar quando, então, sair a lei dominical. Cícero está pertinho? Está, irmão. Bem pertinho, bem pertinho. Bom, vamos avançar um pouquinho mais, porque eu tenho algo ainda para comentar com você dentro desse contexto, dentro desse assunto. E aqui comigo na tela, eu vou te explicar algo muito interessante dentro desse assunto. Então preste atenção aqui comigo na tela agora, tá bom? Aqui eu tenho o diagrama do juízo, tá? E aqui eu tenho as três fases, a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase, tá bom? Então nós vamos descobrir agora dentro dessas três fases, aqui quem é o juiz, quem é o advogado, quem é o acusador, quem são as testemunhas, quem é o réu e por meio de que lei, né, estará acontecendo esse julgamento, tá bom? Então vamos aqui comigo na tela. Na primeira fase, irmãos, está aqui, ó. Primeira fase é a primeira fase que eu falei para você, a fase do juízo investigativo, que começou lá em 22 de outubro de 1844, quando Jesus passa do lugar santo para o lugar santíssimo, tá bom? Essa fase, os textos bíblicos, Daniel 8,14, Daniel 7, versículo 9 e 10, versículo 13 e 14, você vai entender sobre isso. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, chegou a hora do seu juízo. 1 Pedro 4, 17, o juízo que começa pela casa de Deus, pela igreja de Deus, tá bom? Muito bem, então vamos lá, avançando aqui na primeira fase do juízo. Quem é o juiz nessa primeira fase? Amigo, aqui está, quem é o juiz? O juiz é Deus o Pai. Então, Daniel 7, versículo 9, né? Vi que foram postos tronos e o ancião de dias se assentou, né? Ali o ancião de dias é Deus o Pai. O versículo 13 vai dizer que vi vindo sobre as nuvens do céu um semelhante ao Filho do Homem e se dirige ao ancião de dia. Esse Filho do Homem é o Senhor Jesus que está se dirigindo ao ancião de dia no céu. Não a terra, mas no céu, para começar então aí no lugar santíssimo a sua fase aí de juízo e investigação, do juízo investigativo. Então nessa primeira fase aqui, o juiz é Deus. Se o juiz é Deus, quem é então o advogado?
O advogado é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que é o advogado nessa primeira fase, tá bom? Então, quem é o acusador? O acusador, irmãos, é o diabo, tá bom? O diabo, ele é o acusador. E o diabo, nesse período, ele é o acusador. Não que ele esteja presente lá no céu, mas Apocalipse 12 diz que o diabo nos acusa de dia e de noite, tá bom? Então, ele é sempre o acusador. Agora, quem são as testemunhas? As testemunhas são os anjos. Lá em Daniel 7, você percebeu que foi dito que vi que foram postos tronos, e o ancião de dia se assentou, e milhares de milhares o servia, e milhares de milhares estava diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Os anjos são as testemunhas. Os anjos estão sempre em contato conosco aqui, seres humanos. Você não consegue ver, mas você tem um anjo acompanhante, que está sempre com você, ele te acompanha. E também os anjos anotam o que a gente pratica aqui, de bom e de ruim. Esse relato é anotado e escrito nos livros lá do céu, tá bom? Então os anjos são as testemunhas. Agora, quem é o réu? Nessa primeira fase, o réu, o juízo começa pela casa de Deus, pela igreja de Deus, pelos justos mortos e entra nos justos vivos. Então, o réu é o povo de Deus. Tá bom? De todos os tempos, os justos mortos e entrando pelos justos vivos. E qual é a lei? A lei é a mesma, os 10 mandamentos, tá bom? Os 10 mandamentos. Então você entendeu? Nessa primeira fase, a ordem. Agora, na segunda fase, que é o nosso próximo tema, eu vou falar sobre essa segunda fase, tá? Aí você vai entender melhor, mas de antemão já vou lhe explicar na segunda fase quem vai ser o juiz. O juiz na segunda fase é Jesus Cristo e ele vai fazer isso junto com os justos, os salvos. Nessa fase não tem advogado, tá bom? Nessa fase Jesus é o juiz, ele vai tirar sua função de advogado e vai entrar como juiz. Nessa fase, aqui nessa segunda fase, o acusador, que é o diabo, estará preso, tá bom? Estará preso. Agora, nessa fase, os anjos continuam sendo as testemunhas. E nessa fase, os réus serão os ímpios. Eles não estarão presentes nesse momento, estarão mortos no pó da terra. Tá bom? Mas essa fase envolve o julgamento deles. E qual é a lei? Qual é a norma? Os 10 mandamentos. Tá bom? Os 10 mandamentos. É a mesma coisa. Existe uma outra terceira fase. A terceira fase, que vai ser a fase da execução. Então, essa é a fase da investigação, essa é a fase da comprovação, e essa aqui, a terceira fase, é a fase da execução. Nessa fase, o juiz supremo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa fase, não haverá advogado, tá bom? Nessa fase, o diabo vai aparecer mais uma vez como acusador. Essa fase envolve ali o período do milênio. Tá bom? As testemunhas nessa fase continuarão sendo os anjos, tá bom? E quem será o réu nesse momento? O réu será todos os ímpios que serão ressuscitados, e Apocalipse 20, versículo 11 em diante, diz que eles vão estar de pé ali diante do trono e os livros serão abertos, tá bom? E qual é a norma? Qual será a lei? A lei é a mesma, a lei é os 10 mandamentos nesse período, tá bom? Nessa fase da execução. Muito bem, amigo, vamos avançar um pouquinho mais, que eu tenho algo ainda para comentar com você. Olha só, comigo aqui, lá em João, 1 João 2,1, diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então, se Jesus Cristo é o advogado, nessa fase, ele não é o juiz, ele é o advogado, tá bom? Então, quem será nessa fase o juiz supremo, tá bom? Neste solene julgamento, quem é o juiz supremo? Olha só, o comentário da escritora americana, Grande Conflito, página 483, ela diz: o ancião de dias é Deus Pai, quem preside então o juízo, tá bom? Enquanto o Pai preside o Filho, de acordo com 1 João 2, versículo 1 e Hebreus 9, 24, aparece como advogado dos pecadores, a fim de pleitear em favor deles, perante Deus o Pai. Você vai ler Grande Conflito, página 486. Então, nessa fase, o Pai é que é o juiz supremo, Jesus é o advogado, né? Os anjos são as testemunhas, o acusador é o diabo, o réu somos nós os cristãos, a lei é os 10 mandamentos, para todos, tá bom? Comigo aqui na tela, então, eu quero avançar com você ainda. Eu quero chamar a atenção para mais 2 citações da escritora americana Ellen White. E a citação está comigo aqui na tela e eu quero que você leia comigo essa citação, que diz assim: aquele que ouve todas as orações
de penitência e confissões, que é representado como um arco-íris, símbolo de graça e amor, circundando sua cabeça, está prestes a cessar seu trabalho no santuário celestial. Então Cristo está lá no santuário celestial, ele está prestes a acabar. Quando ele acabar, o que é que vai acontecer? O seu trabalho de intercessão lá no céu, de advogado. A graça e a misericórdia então descerão do trono e a justiça lhe tomará lugar. Aquele para quem seu povo tem olhado, assumirá o que é seu por direito, o cargo de supremo juiz. Amém? Então, nessa primeira fase de investigação, o supremo juiz é o Pai. Jesus está como advogado. Mas quando terminar essa fase, e quando é que vai terminar, Cícero, essa fase? Quando a gente pregar o evangelho a todo mundo em nossa geração. Então, quando a gente terminar, a Bíblia diz em Daniel 12:1 que Miguel vai se levantar. E Miguel é Jesus Cristo que virá buscar a sua igreja, o seu povo. Então, nesse período, ele já terá aí tirado as suas vestes, né, ali sacerdotais, e vestirá as vestes da justiça, as vestes de juiz. E ele então virá como supremo juiz aqui para a terra para buscar a sua igreja, buscar o seu povo. Agora preste atenção, porque muita gente confunde essa outra citação da escritora americana. Olha só, a outra citação é essa aqui: o Pai não é juiz, os anjos também não. Aquele que temos sobre si, aquele que tomou sobre si a humanidade e neste mundo viveu uma vida perfeita, deve julgar-nos. Somente ele pode ser nosso juiz. Vocês se lembrarão disto, irmãos. Vocês se lembrarão disto, ministro. Vocês se lembrarão disto. Cristo tomou a humanidade para que pudesse ser nosso juiz. Olha aqui, ó, vai lá, investiga lá e vê esse comentário. O problema é que muita gente tem colocado esse texto para dizer que hoje Jesus Cristo, ele é o supremo juiz. Não é. Jesus Cristo, ele é o advogado. O supremo juiz é o Pai, tá bom? Agora, olha só. Quando então termina essa fase do juízo investigativo, então nesse momento que termina essa fase, Jesus tira suas vestes de sacerdote, termina sua mediação, a sua intercessão, larga o incensário e desfeito está, e então agora ele vai se vestir com o manto da justiça. E ele vai ter o que é seu por direito, o cargo de supremo juiz. E é nesse momento que esse supremo juiz então virá à terra. Jesus vem à terra buscar os que foram confirmados na fase de investigação lá do juízo, cujos nomes permanecerão no livro da vida. Então Jesus Cristo vem nos buscar nesse momento. E quando ele vier nos buscar, aí nesse momento vai ser a fase do veredito. E o veredito aí quem dá é Jesus. Quem vai subir e quem vai ficar. Então, como supremo juiz, ele determina ali quem é joio e quem é trigo. E ele vem então e manda os seus anjos buscar os seus escolhidos. Mateus 24, 30 e 31. Tá bom? Então, amigo, naquele momento ali, Cristo é o supremo juiz. Se você está entendendo esse assunto, e eu vou encerrá-lo por aqui, tá bom? Porque nós temos ainda mais outros vídeos com relação ao juízo para comentar com você. Então esse é o primeiro tema. Assista com carinho e assista aos outros que serão postados. Se você está entendendo a mensagem e entende que o assunto abordado nesse canal é muito importante, né? Nos ajude na divulgação do canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê o seu ok e nos ajude com a sua doação, tá bom? Aqui está o meu nome, aqui está o número da conta, tá bom? E se você quiser fazer a sua doação pelo Pix, aqui está também. Então, amigo, o nosso assunto agora é sobre a questão do juízo. Estudamos hoje sobre a primeira fase, e essa fase já está acontecendo, tá bom? Então, se prepara, porque sua vida está sendo passada em revista lá no céu. É verdade que o juízo começou pelos justos mortos, ainda não entrou nos justos vivos, mas já vai entrar nos justos vivos. Será um momento decisivo, o momento do decreto dominical. E você precisa decidir a partir de agora de que lado você está. Se está do lado de Deus ou do lado do inimigo. Se vai receber o selo de Deus ou o selo da besta, tá bom? A hora do juízo chegou, irmão. E chegou lá em 22 de outubro de 1844. Agora, em outubro, agora nesse ano, 22 de outubro, vai fazer 176 anos de juízo de investigação, tá bom? Então se prepara, porque já entra na fase dos justos vivos.
E será que você está pronto? Maranata, que Deus te abençoe e até a próxima. Aguarde o nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Maranata.